O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade, e viajou em seguida. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo especial, 33º do tempo comum, sejamos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas à casa do Pai, colocando hoje no coração de Deus todos os pobres, também o nosso Brasil, nesse dia que celebramos a proclamação da República,
e também o dia em que vivenciamos o processo eleitoral, elegendo os nossos prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. Coloquemos no coração de Deus e deixemos-nos iluminar pela sua palavra, pela sua graça. Estamos no fim do ano litúrgico, mais um ano que termina. E a liturgia nos fala do fim, o fim dos tempos. E hoje nós somos convidados pela liturgia a prestar contas da nossa vida, do dom que Deus nos deu, do que estamos fazendo com a nossa vida. A primeira leitura de hoje do livro dos Provérbios nos mostra a figura da mulher, uma mulher virtuosa, que numa sociedade patriarcal consegue desempenhar muito bem o seu ofício. Aquela que é mãe, aquela que é esposa, mas sobretudo aquela que teme ao Senhor, que é corajosa, que estende a mão para o pobre e que é capaz de ser um sinal de Deus, percebendo que o encanto é enganador mesmo e que a beleza é passageira. E no mundo tudo passa, essas realidades passam, a nossa vaidade. Tem momentos na vida que a gente é mais vaidoso, a gente tem olhares diferentes sobre as coisas, sobre o mundo, mas nós vamos percebendo que isso passa, que até nós vamos passar, mas que tem coisas que não passam, que são valores que são eternos. E essa mulher consegue perceber que só Deus é assim, só Deus não passa. Por isso São Paulo hoje, escrevendo novamente aos Tessalonicenses, a comunidade de Tessalônica, nos fala da vinda do Senhor. Ele vai voltar. É uma segunda vinda, Cristo Jesus. E nós devemos estar sempre numa atitude de vigilância. Não somos filhos das trevas ou da escuridão, mas somos filhos da luz, filhos do dia, e a volta do Senhor para nós é um sinal de fé, é uma alegria, não uma tristeza, porque Ele renova em si todas as coisas. Ele é eterno, Ele é o Salvador, Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. No Evangelho de hoje, segundo São Mateus, a parábola dos talentos. Na verdade, a parábola dos talentos é a parábola da vida de cada um de nós. Aquele senhor, o patrão, o senhor que vai viajar, é na verdade o Cristo. Os empregados que ele chama e dá os dons são cada um de nós. Os talentos é aquilo que nós vamos fazendo na vida, é os dons que Ele nos dá. E Ele vai voltar, e nós teremos que prestar contas dos dons da vida que Deus nos dá. Mas o Senhor conta que na parábola Ele chama 3 empregados e dá a cada um dons diferentes, quantidades diferentes. A um dá 5, ao outro dá 2 e ao terceiro dá 1. O que recebeu 5 saiu com entusiasmo e multiplicou aquilo. O que recebeu 2 da mesma forma saiu também e multiplicou aqueles talentos, dobrou. Mas o que recebeu 1 ficou com medo, guardou o talento, enterrou o talento. O Senhor voltou. Depois de muito tempo, e olha que a nossa vida pode durar muito tempo mesmo, né? Hoje tem gente que passa dos 100 anos, mas o Senhor voltou e chamou cada um. Primeiro o que tinha recebido 5 talentos, e aí olha, entrega ao Senhor dizendo, olha, tu me deste 5 talentos, aqui está mais 5 que eu lucrei. O patrão logo diz então, muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, toma mais, eu te darei muito mais, vem participar da minha alegria. Chegou também o que tinha recebido 2 talentos,
e disse a mesma coisa: olha, recebi 2, aqui está, mais 2 talentos que recebi. E o patrão repete: olha, muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Agora chega aquele que recebe só 1 talento e diz: olha, Senhor, tu me entregastes 1 talento, mas sei que tu és severo, que olha, tu colhes onde não plantas, ceifas onde não semeastes. Fiquei com medo, escondi o seu talento. E o homem então diz: olha, muito, você é um servo mau e preguiçoso. Tu sabes de tudo isso, por que não colocou o meu dinheiro no banco? E aí eu receberei e juro quando voltar. Servo mau e preguiçoso. Então o patrão diz: tirai-o daqui e jogai-o na prisão. Tire o talento que ele tem e dê a quem tem 10, porque a quem muito se tem, muito será dado, mas aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. A gente não pode passar pela vida sem fazer nada. A gente não pode passar por esse mundo e desperdiçar os talentos que Deus nos dá. Quantas pessoas na comunidade podem dar muito. E olha que Deus não nos dá pouca coisa, não. Quantos dons nós temos. Quantas pessoas com estudos extraordinários que poderia mudar a vida de tanta gente, que recebe de Deus uma capacidade tão forte e às vezes falta tempo, falta interesse e não é capaz de multiplicar aquilo que Deus dá. Por outro lado, quantas pessoas simples, humildes, que é capaz de receber de Deus e com uma alegria, com seu esforço, multiplica. E a lógica de Deus é essa: vida gera vida. Quanto mais vida a gente dá, quanto mais a gente faz, mais aquilo se multiplica. Mas quanto mais a gente tem medo, quanto mais a gente se fecha, a gente gera morte, morte gera morte. Vida gera vida. Preguiça gera preguiça, egoísmo gera egoísmo. E nós somos convidados a multiplicar o bem, a multiplicar cada um. O mais importante não é a quantidade de dons, mas é multiplicar aquilo que Deus nos dá. E Deus confere a cada um de nós um dom, uma missão. Hoje celebramos o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco. E como aquela mulher do livro dos Provérbios que estende a mão para o pobre. E assim nós somos convidados a também a estender a mão. E aqui é um desafio enorme, a gente se colocar no lugar do outro, sentir a dificuldade do outro, a dor do outro. Sobretudo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta necessidade. E aqui nós podemos aumentar as nossas doações para os vicentinos, contribuir com o nosso dízimo, ser mais generosos com as nossas ofertas para estender a mão para aqueles que precisam. Hoje também é o processo eleitoral e a gente precisaria começar a olhar mais para alguém que seja realmente nosso, que nos representasse verdadeiramente, alguém que a gente não faça barganha ou troca, mas que realmente nos ajudasse a identificar aonde estão os pobres, a identificar quais ações a gente pode fazer. Uma política boa pode mudar a vida de muita gente. Uma política honesta pode ajudar muitos pobres. Mas não alguém separado, mas alguém que fosse realmente nosso, que também não sumisse, que a gente pudesse cobrar dele. Olha, esse é o caminho, precisamos dessa necessidade, temos essa demanda. E ele também pudesse nos ajudar, não a nós, mas aqueles que precisam. Não um benefício próprio, mas pensar a igreja como comunidade, como uma reunião de irmãos. E nós temos
pessoas no nosso meio, da nossa paróquia, das nossas comunidades, que se colocam à disposição para nos ajudar. Então talvez fosse interessante a gente pensar nessa perspectiva. Na nossa história recente, há muito tempo, nós não conseguimos alguém que seja nosso e que realmente nos representasse. Então seria interessante, neste domingo, a gente pensar um pouco e também, não só em nós, mas aqueles que precisam, e que alguém de fato nosso nos representasse e que a gente pudesse acompanhar e cobrar também. A igreja nunca indica candidatos, mas ela dá uma série de orientações para que a gente pudesse escolher. E o amor é sempre a melhor escolha. Felizes os que buscam o Senhor e trilham os seus caminhos. O que estamos fazendo das nossas vidas? O que estamos fazendo com os dons que recebemos? Busquemos ao Senhor, multipliquemos os dons, gastemos as nossas vidas com auxílio e a graça de Deus.